Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pedir licença ao nosso Pai Celestial, fazer a nossa prece de abertura, porque a gente vai já mudando a nossa sintonia e assim a gente vai entrando numa vibração boa, mudando os nossos pensamentos, trazendo as reflexões do Evangelho para as nossas vidas, para dentro da gente, né? E assim melhor a gente aproveita a preleção e também o nosso passe. Então, que Deus, nosso Pai misericordioso, de amor e bondade, nos auxilie em meio às nossas dificuldades, que nos dê a oportunidade sempre da gente rever, né, as nossas atitudes e procurar tomar decisões com base no Evangelho, ter força para mudar aquilo que nos incomoda, a nossa forma de pensar, ter força para transformar os sentimentos negativos que a gente guarda. E mais ainda, aplicar esse Evangelho, fazendo a nossa reforma íntima, trazendo o bem, nos transformando em pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. A nossa leitura de hoje é uma passagem que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec deu o título A Fé que Transporta a Montanha. Esse capítulo vai falar do poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, a parábola da figueira seca e as instruções dos Espíritos, que falam da fé, mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. O nosso foco vai ser o item 1, o poder da fé, e o 6 e o 7 também. Então, aqui no item 1, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 19, segundo Mateus, ele narra pra gente que aconteceu dessa forma. Então vamos ver aqui o que o Mateus traz. Ele fala o seguinte, ele fala: e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que posto de joelhos lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentado a teus discípulos e eles não puderam curar. E respondendo Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me cá. E Jesus o abençoou e saiu o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que nós não podemos lançá-lo fora? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Então olha só, né, que passagem profunda. Por causa da nossa pouca fé, a gente deixa de fazer muitas coisas, mudar muitas coisas em nossas vidas, porque aqui Jesus não está falando do monte, de uma montanha física, né? Jesus está falando das montanhas que a gente cria dentro da gente, que a gente alimenta através de sentimentos, de pensamentos, das nossas inclinações, das nossas inferioridades como um todo, né? Então, no momento em que a gente passar, dar mais atenção no Evangelho de Jesus, tentar entender, né, o porquê que Jesus fala determinadas coisas, e se faz sentido, né, quando ele fala ali para a gente perdoar, que a gente tem um orgulho tão grande que vê isso como uma fraqueza e deixa de se libertar desse sentimento, porque para não sermos covardes, né, parece que aquela pessoa que perdoa, ela é covarde, e não, é aí onde ela está transportando a montanha, né, porque as montanhas na qual Jesus fala são de sentimentos, de como é colocado aqui, né? A má vontade, né? As resistências, o preconceito da rotina, o interesse exclusivo pelas coisas materiais, o egoísmo, a cegueira, o fanatismo, as paixões orgulhosas, entre tantas outras montanhas que travam aí a nossa caminhada. E ali impede o nosso progresso. Nós estamos aqui para progredir. Para progredir, a gente precisa
transformar essas montanhas, não é transportar, tirar e jogar fora. O sentimento tem que ser transformado, são energias, né? Que a gente precisa transformar em coisa boa. Ver que aquilo não é bom, olhar o Evangelho de Jesus. Por que Jesus é feliz? Porque Jesus tem fé, ele construiu a sua fé em cima da sua experiência, observando os ensinamentos de Deus e colocando em prática. Aí veio aqui para exemplificar para a gente como a gente deve construir a nossa fé, através do conhecimento. Por que as coisas têm que ser desse jeito? Por que faz mal para a gente, né? Então a gente observar os ensinamentos, os mandamentos e tentar colocar em prática para a gente transpor esses montes, né, que tanto nos atrapalha, que impede ali a nossa caminhada, a nossa reforma íntima, a nossa melhora como seres humanos que somos, né? Estamos aqui para isso. E aqui no item 6, que o Kardec deu o título a fé religiosa e a condição inabalável da fé, ele traz os dois aspectos de fé. Ele começa falando assim: no aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Ou seja, cada religião tem o seu dogma. O Espiritismo tem o dele, o dogma da reencarnação. Porém, deixa de ser um dogma porque ele explica, né? A gente não vai entrar aqui nesse caminho, porque isso é uma coisa que tem que buscar nos estudos, nos cursos do Espiritismo. Na nossa casa tem para compreender melhor isso, né? Mas ele explica e com certeza deixa isso muito satisfeito. A resposta não nos deixa dúvida que aquele é o caminho e é uma pura verdade. Agora, aqueles dogmas que são colocados como verdades fundamentais, inquestionáveis, consideradas como revelações divinas que não podem ser questionadas, esses são dogmas, porque você tem que aceitar, não tem explicação e tem que ser assim, porque é uma coisa religiosa e tem que ser daquele jeito, porque a minha religião coloca que tem que ser assim, entendeu? E aí, o que acontece nesse caso? A fé raciocinada são os dois aspectos. Ou cega. A cega, você traz tudo como verdade, não questiona e aceita aquilo, né? A fé raciocinada, ela vai questionar, ela vai querer compreender para ver se aquilo faz sentido. Aí ela está dando um passo na construção daquela fé, porque ela sabe como aquilo se processa. Por exemplo, por que a gente anda de avião? Porque sabemos que existe uma lei, a lei da gravidade, que a aeronave está submetida a ela e não vai cair. A gente não coloca o dedo na tomada porque sabemos que leva choque, sabemos o processo pelo qual a gente vai levar choque. Existe uma corrente elétrica e tudo mais, não tem explicação, né? Então, é assim que se constrói a fé, através do entendimento das coisas. Você conhece aquilo, você procura assimilar aquilo, fazer sentido, ver, não, isso aqui é feito dessa forma, e se eu não fizer assim, acontece isso, e se eu fizer assim, acontece isso e isso. Isso é a fé raciocinada, né? A fé, quando ela é cega, pode acontecer duas coisas. Ou a gente abandona, porque a gente vai ficar frustrado ali, né? Ou a gente vira um fanático. Porque quando ela bate de frente com a razão, e aí eu vou questionar, porque me ensinaram de uma forma, eu não vou aceitar aquilo, então eu acabo abandonando a minha religião, né? Porque colocaram na minha cabeça determinadas coisas, e quando alguém traz aquela mesma coisa com outro ponto de vista, me explicando o porquê daquilo, aquilo vai me chocar e eu acabo me decepcionando e abandonando a religião. Ou, outras vezes, a gente leva aquilo de tal forma que acontece o que acontece, o fanatismo que destrói o mundo e as relações entre as pessoas, né? E aí ele fala também aqui pra gente que a fé, que existe um ditado que a fé não se prescreve. E realmente, a fé não se prescreve e nem pode ser imposta. A fé, ela tem que ser adquirida, né? A gente é que tem que procurar a fé, não a fé a gente, né? Então, a gente precisa procurar os meios de construir essa fé dentro da gente. E muito das vezes, esses meios estão dentro das coisas que acontecem no nosso dia a dia.
e a gente simplesmente bate o pé para não mudar de opinião ou de tantas coisas do nosso ponto de vista, porque muitas vezes a gente parece que nos tornamos fracos, pequenos, covardes, né? A ter que encarar que estamos errados, que aquilo não é até então como eu pensei até aquele momento, como eu acreditei, e mudar de atitude e pegar o outro caminho e ir crescendo e construindo a nossa fé, né? E então a fé, ela é adquirida, ela é conquistada através do conhecimento daquilo que a gente observa, assimila e pratica, porque sabe como funciona, né? E por outro lado, e isso tem que ser feito com muita sinceridade, né? Querendo realmente chegar na verdade. E uma outra coisa que o Kardec traz pra gente é que para algumas pessoas a fé parece uma coisa inata, assim, ela tem fé, né? E a gente admira porque essas pessoas irradiam tal sentimento, tal conquista, que eu não sei nem que nome dá aquilo, né? Dá a fé, essa coisa contagiosa que parece que deixa você grande, que todo mundo que está perto, que você fala, as pessoas, né, dão força para elas, né? Tem credibilidade. E ele fala que isso a gente já traz de uma outra existência, porque nós já passamos por essa experiência, já estamos lutando nessa construção, onde outras pessoas têm dificuldade para desenvolvê-la. Uma mostra o progresso, a evolução do progresso, outra mostra que ainda não está nessa batalha ali de se educar, de trazer para você o início dessa construção dessa fé. Mas a qualquer momento a gente pode rever as coisas, né, que estão dentro da gente, que foi passado, que foi nos ensinado, se eles fazem sentido e estão realmente de acordo com aquilo que Jesus está dizendo. Se quem o Jesus está dizendo, se nós não estamos levando ao pé da letra e deixando toda uma essência de um ensinamento tão profundo e tão necessário às nossas vidas, mal compreendido, né? E para que a gente possa ir, através deles, construir essa fé e viver com tranquilidade, entendendo, procurando refletir sobre o que Jesus nos disse, tomando sempre as melhores decisões e o melhor caminho. E que se a gente não conseguir construir essa fé, pelo menos a gente tem o início dela, e a gente vai ter várias outras existências para dar continuidade, né, para que ela seja aí uma fé inabalável, e ela não seja, aquela fé que estremece com as dificuldades que nos acontecem, mas que ela tenha sempre a sua base sólida, que a gente entende o porquê, se resigna, né? Temos obediência ao nosso Pai, vamos entender aquele processo e com firmeza e determinação vamos trabalhar sempre para o melhor, para que ele se melhore, e o melhor caminho, se a gente puder resolver aquilo, mas que a gente tenha a tranquilidade de lidar com aquilo ali com sabedoria, com aquela dificuldade com sabedoria. E ele fala que a fé inabalável só é aquela, né, que pode enfrentar a razão face a face a todas as épocas da humanidade. Então, essa é a mensagem de hoje. E agora vamos fazer as nossas vibrações. Vamos unir os nossos pensamentos, né, com o desejo que essa nossa vontade chegue até o nosso Pai Celestial e Ele permita, né, aos bons irmãos que faz ali, trabalha para que a vontade do Pai chegue a todos os seus filhos que recorrem a Ele pedindo socorro. Então, nesse momento, nós vamos pedir por todos aqueles que estão nesses países de guerra, em tantos conflitos políticos e religiosos, para que haja paz nos corações, nos nossos corações, para que a gente possa ter paciência, que a gente ore por aqueles lugares e pessoas que a gente percebe que estão totalmente desequilibradas, né? Fora do contexto religioso. Então a gente deseja misericórdia e paz nos corações dessas pessoas. E paz e auxílio e socorro para todos aqueles que sofrem a consequência da violência do mundo. Vamos vibrar pelo Centro Espírita da Consolação, pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, com o desejo de que todos estejam bem, estejam em paz. Agora vamos tomar o nosso passe para que a gente possa se fortalecer
o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa moral, em construção da nossa fé e da nossa paz. Vamos pensar naquela pessoa, onde quer que ela esteja, que o benefício do passe chegue até ela. E assim a gente encerra a nossa preleção, agradecendo ao nosso Pai por esse encontro. Esperamos a Ti, Senhor, que possamos nos encontrar mais uma vez, que o Senhor nos abençoe e até a próxima. Que assim seja.